Olá, estamos aqui outra vez nos encontrando no canal Educação, História e Política. Eu sou Jorge Carvalho e estou aqui para conversar mais um pouco sobre escotismo e pedagogia. Tivemos uma primeira conversa e agora vamos ter uma nova conversa sobre esse mesmo tema. O tema escotismo e pedagogia foi proposto para mim pelo amigo, professor Dr. Marco Arlindo Amorim Melo Neri, que é pesquisador do ensino agrícola e, nos seus estudos, várias vezes tem se deparado com registros a respeito do escotismo. E Marco Arlindo, como eu disse, na nossa primeira conversa, resolveu me fazer 6 perguntas sobre escotismo, considerando as coisas que eu escrevi no livro A Escola de Baden-Powell. Cultura escoteira, associação voluntária e escotismo de Estado no Brasil é o subtítulo do livro. Eu respondi na primeira conversa as 3 primeiras perguntas feitas por Marco Arlindo e agora estamos aqui outra vez para conversar mais um pouco e eu vou tentar responder as 3 últimas perguntas que ele me fez, A primeira pergunta que Marco Arlindo fez, agora dessa segunda etapa, dessa segunda conversa, diz respeito a fundamentos teóricos da pedagogia do escotismo. Ele me perguntou qual é a relação que existe entre a pedagogia do escotismo e o movimento da filosofia pragmatista norte-americana. E é sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora, né? Vamos tentar ver se a gente consegue dar resposta a esses questionamentos do amigo Marco Arlindo. A investigação histórica no Brasil, né, sobre as sociedades de ideias, sobre as associações voluntárias, e as associações voluntárias são filhas diletas nos Estados Unidos da América do pragmatismo. É a filosofia pragmatista que se articula com essa ideia de que é possível se associar para se desenvolver, né, sem depender do Estado, tá certo? Poucas vezes esse tema aparece na discussão brasileira sobre educação. E esse é um tema importante para a gente entender. Esse é um tema importante para estudar a história do escotismo. E talvez aí resida um dos pontos, né, que nos leva a interpretações equivocadas. O escotismo é uma forma de associação voluntária. É necessário que a gente estude as associações voluntárias para explicar o aparecimento de diversas sociedades e de diversas instituições educacionais no final do século XIX e no início do século XX. Há formas de associações voluntárias que são conhecidíssimas. O movimento escoteiro é uma forma de associação voluntária. Do mesmo período do início do século XX, é o rotarismo de Paul Harris, o movimento do Rotary Internacional, fundado por Paul Harris, no qual as pessoas se reúnem, né, como diz o lema dos rotarianos, para dar de si sem pensar em si. Ou seja, para ajudar os espaços sociais onde há problema. Ou o leonismo de Melvin Jones, o fundador do Lions Clubs, é outra forma de associação voluntária. São a IMCA, famosa, Young Association Movement for Christian, a Associação Cristã de Moços, a IMCA, né? Olha, a IMCA é uma forma de associação voluntária. A Associação Cristã de Moços é fundamental para o desenvolvimento do esporte, né? Não dá para estudar a história do esporte sem estudar a Associação Cristã de Moços, sem estudar a IMCA, que é uma organização mundial. Isso. Né? Veja, então essas associações elas se fortalecem mais ou menos no mesmo período. Baden-Powell tem uma interlocução muito grande na Inglaterra com a IMCA, entendeu? Para discutir as ideias de educação, de organização, de associação voluntária.
né? É preciso estudar isso para entender o que é escotismo, né? O aparecimento dessas instituições, né? Como elas se comportaram na primeira metade do século XX. As associações voluntárias avançaram demais. As associações voluntárias deram aos norte-americanos a imagem de uma democracia igualitária. Claro, essa democracia igualitária nós conhecemos os problemas. Era uma democracia igualitária na qual negro não podia estudar na mesma escola de branco. Era uma democracia igualitária na qual negro não podia entrar no ônibus dos brancos. A gente conhece. Mas eu estou falando dos fundamentos dessa sociedade e como esses fundamentos foram vistos, né? E que se apresentaram como sendo atores de um dado tipo de democracia da sociedade liberal, né? Compreender a ideia de associação voluntária é importante e, para a gente compreender, é preciso recorrer ao conceito de experiência que está lá na filosofia pragmatista de William James, e que você sabe quem é um historiador que compreende bem o conceito de experiência e vai utilizar na sua história é Edward Palmer Thompson, historiador inglês agora, da metade do século XX, que dá uma contribuição extraordinária. Thompson trabalha muito bem o conceito de experiência, né? E apanha uma série de elementos da filosofia pragmatista, né? Ou seja, as associações voluntárias são associações pluralistas que marcaram a cultura de vários países do mundo, mas que efervesceram principalmente nos Estados Unidos da América. O escotismo, no início do século XX, vai desenvolver muitíssimo nos Estados Unidos da América, né? O escotismo, fundado em 1907, em 9 já está nos Estados Unidos da América, entendeu? Entusiasmando todo mundo, porque vem com um discurso de características republicanas, e as repúblicas eram o encantamento político do mundo. O escotismo, como associação voluntária, o escotismo é uma associação a qual ninguém é obrigado a frequentar, como é obrigado a frequentar a escola, por exemplo. A escola é uma associação compulsória, o Estado é uma associação compulsória. O escotismo é uma associação voluntária, o Rotary é uma associação voluntária, o Lions, a IMCA, né, como eu já citei aqui. O indivíduo deve aderir àquela organização e aquela organização cobra dele um código de conduta ética. Vamos olhar a história das igrejas protestantes no início do século XX, na América do Norte, na segunda metade do século XIX, o discurso em nome dos padrões da conduta ética, dos valores éticos, né? Que é a mesma coisa que a sociedade continua cobrando agora, inclusive cobrando por mandamento constitucional. O Estado se apropriou desse fundamento, dessa ideia. O escotismo é uma forma de educação que faz uma série de predicações éticas e quer que o jovem aprenda espontaneamente, aprenda por opção. Não é associação compulsória. É importante a gente entender isso. Por isso que eu digo, é necessário ver as conexões com a filosofia pragmatista, né? Max Weber afirmou que as associações voluntárias são uma característica da democracia norte-americana, do mesmo modo que Alexis de Tocqueville já havia afirmado na primeira metade do século XIX. Ou seja, as associações voluntárias são marcadas por esse discurso do ascetismo moral, né? Um caráter ético que estimula a difusão de regras morais estão presentes no escotismo. Não beber, não fumar, manter a fidelidade matrimonial, combater os jogos de azar, respeitar rigorosamente e até as últimas consequências a lei, menos por temer as consequências à lei, mas mais porque está convencido que todos serão mais felizes se todos aderirem coletivamente a essa consciência do respeito. Ou seja, a pedagogia do escotismo, estou dizendo, é prenhe de predicações morais. Estou dizendo que estas são as mesmas características filosóficas do pragmatismo norte-americano. Apanhemos os manuais das igrejas protestantes,
do final do século XIX e do início do século XX, a gente vai encontrar o mesmo tipo de predicação. A consciência que o pragmatismo difunde, que leva o homem a entender que todos contam na vida consigo mesmo. Se nós não formos capazes na vida de superar as nossas dificuldades, né, nós não vamos a lugar nenhum. É esta consciência do autogoverno que a pedagogia do escotismo procura difundir, fazer com que as crianças aprendam a definir e cumprir, inclusive, as regras do próprio jogo. Você que pesquisa educação pelo jogo, pelo esporte, né, o escotismo usa muito o jogo e vai levando os escoteiros a definir as regras do jogo que eles vão jogar e a aderir a essas regras e a respeitar essas regras e a impor sanções aos que não as respeitam. Ou seja, são associações voluntárias que comprometem os seus participantes com uma causa. A pedagogia do escotismo tem este tipo de compromisso. Uma coisa boa desse debate sobre o escotismo é que, além dos questionamentos que eu venho recebendo do amigo professor Marco Arlindo, tenho também recebido questionamentos de outros estudiosos, de outros pesquisadores. A historiadora Bárbara Barbosa, que é doutoranda na Fundação Oswaldo Cruz, na Fiocruz, no Rio de Janeiro, e me questionou, né, no campo do escotismo, me dizendo o seguinte: olha, se nós considerarmos a conjuntura de institucionalização da medicina no final do século XIX, início do século XX, como é que você interpreta a influência das ciências médicas na pedagogia do escotismo? E, claro, eu busquei também responder esse tipo de questionamento, responder também essa questão que foi feita por Bárbara Barbosa. Excelente pergunta. Excelente pergunta. A presença da ciência médica nessa nova pedagogia é absoluta. Vou colocar uma questão que eu reputo que é reveladora disso. O general Baden-Powell, dentre as prescrições dele, das coisas que ele censura, que a pedagogia do escotismo censura, né, quando se coloca na discussão do início do século XX, uma das coisas censuradas é a masturbação pelos meninos. E o discurso de censura da masturbação é associado ao saber médico. Aí eu pego, aqui no Brasil, de um historiador da educação que eu admiro muito, que é o professor José Gonçalves Gondra. Gondra faz uma tese, né, sobre, né, a tese de Gondra. Ele apanha a pedagogia que existia nas teses dos médicos que se formavam no final do século XIX e início do século XX nas faculdades de medicina do Rio de Janeiro e da Bahia. E nessas teses estão cheias de prescrições morais dadas em nome do saber médico. Ou seja, essa higienização social, né, que vem conduzida, imbuída de discurso científico. Entendeu? É nesse sentido. E a pedagogia de Baden-Powell abraça isso com as duas mãos, para condenar o fumo, para condenar a bebida, para condenar a masturbação, para condenar o sexo fora do casamento. Tudo isso está presente nessas predicações desse período. A provocação do meu amigo Marco Arlindo, que me fez 6 questões sobre escotismo, que me motivaram a esta conversa, que me levaram a essa conversa, ou melhor, que me trouxeram até aqui, fez com que, né, outras pessoas também terminassem me questionando, né, a partir do meu livro A Escola de Baden-Powell. Eu já contei aqui o questionamento da professora Bárbara Barbosa sobre
escotismo e medicina, sobre a pedagogia do escotismo e o saber médico. E também eu recebi um outro questionamento da professora Manu. A professora Manu me questionou, né, me dizendo o seguinte, no modo como ela formulou a questão. Nas suas origens, o movimento escoteiro era um movimento só para meninos. Considerando as lutas realizadas desde o final do século XIX ao longo de todo o século XX sobre a igualdade de gênero, sobre a equidade nas questões de gênero, como é que o escotismo, como é que o movimento escoteiro tratou da questão de gênero, né? Tratou da questão da relação entre meninas e meninos, né? E é isso que eu vou tentar responder agora à professora Manu. O general Baden-Powell, efetivamente, ele pensou um movimento para meninos. O livro que ele lança e que faz um sucesso extraordinário na Inglaterra e que se espalha pelo mundo inteiro é Scouting for Boys, escotismo para rapazes, né? Todavia, logo nos primeiros anos, no primeiro ano do escotismo, o general Baden-Powell, quando ele publica o livro na sua primeira edição, ele põe lá na última página o endereço do escritório dele em Londres, dizendo que quem quisesse entender melhor o método, ou escrevesse para o escritório dele, ou procurasse no escritório que ele estava à disposição. Ele não esperava que esse apelo fosse ter a força que teve. Dentre as pessoas que invadiram o escritório e a correspondência que invadiu o escritório, dezenas de moças, meninas, mulheres, professoras, diretoras de escola, querendo saber como é que fazia para engajar as meninas no movimento. E ele resiste inicialmente, mas já no terceiro ano começa a admitir a presença de meninas. Ele, algum tempo depois, né, alguns anos depois, vai casar com a Lady Olave Baden-Powell. A Lady Olave vai então assumir a responsabilidade de organizar o movimento de meninas, organiza um movimento que fica conhecido como movimento bandeirante. E aí os movimentos se separam de meninos e meninas. Não obstante, no início do século XX, em muitos lugares o escotismo ter sido praticado pelos dois gêneros, né? No final do século XX, por exemplo, o caso brasileiro, na segunda metade do século XX, quando o Brasil tinha como escoteiro-chefe o senhor Rubens Iffert, ele é que toma a iniciativa de admitir meninas nos grupos de escoteiros ligados à União dos Escoteiros do Brasil, né? E aí, isso era um movimento mundial. Dentro da mesma direção vinha o movimento de bandeirantes, começando a admitir meninos também, né? E aí se quebra o tabu. Mas no início ele foi pensado para meninos, mas em menos de 3 anos estava cheio de mulheres, de meninas, né? E depois foi se separando e se organizou 2 movimentos, embora com os mesmos fundamentos, com os mesmos princípios, e no final do século XX esses 2 movimentos vão se encontrar em um único, né? Ora, vamos lá. E a pedagogia moderna, o que é que tem a ver com isso? Né? Eu digo que o escotismo é uma das pedagogias ativas, né? Primeiro, vamos dizer o seguinte: o escotismo é contemporâneo das pedagogias ativas que ganharam muita força no final do século XIX, né? Elas se fortaleceram na segunda metade do século XIX e foram a grande difusão pedagógica da primeira metade do século XX. A pedagogia do escotismo incorporou as ideias da psicologia do desenvolvimento. Lembra que há pouco eu disse aqui que o escotismo corre paralelo à difusão da psicologia? O escotismo incorpora várias teses da psicologia do desenvolvimento e assume elementos de propostas e das ideias de Freud, de Sigmund Freud, das ideias de Watson e das ideias de John Dewey,
não é? Ou seja, propõe um novo modo de organização da vida social com um mote discursivo importante para as pedagogias ativas da primeira metade do século XX: educação para a cidadania. É isso que a pedagogia do escotismo diz ser, que é educação não escolar para a cidadania, para formar cidadãos. Oferece aos jovens, essa pedagogia do escotismo, experiências, olha a palavra, experiências que não eram dadas aos jovens pela escola, que não eram dadas aos jovens pela família, que não eram dadas aos jovens pela igreja. Incorpora elementos importantíssimos da pedagogia de Ovidio e de Crowley. Importantíssimo. Pedagogo das pedagogias ativas, um nome importante das pedagogias ativas. Ou seja, no método pedagógico de Baden-Powell, a atividade educativa parte sempre do concreto para o abstrato, a atividade educativa parte sempre do simples para o composto, parte sempre do conhecido para o desconhecido. E sempre buscando contatos prolongados com a realidade, considerando os dados empíricos, por crer que é esse contato com a realidade, é a experiência que faz com que o jovem aprenda, né? Buscando práticas educativas a partir dos interesses dos próprios jovens, tal como proposto pelos centros de interesse de Ovidio e de Crowley. A pedagogia do escotismo se propõe a ser uma escola de cidadania, uma escola de autoeducação, uma escola de autodesenvolvimento dos próprios adolescentes, uma escola de crítica ao sistema de educação escolar convencional. É isso que se propõe a ser a pedagogia do escotismo. Ou seja, a pedagogia do escotismo não quer simplesmente oferecer conhecimentos, né? Ela não busca oferecer conhecimentos. Na verdade, a pedagogia do escotismo estimula no jovem a disposição de aprender, né? É uma escola, escola entre aspas, né? É um tipo de pedagogia que quer que o jovem aprenda a aprender, né? É isso que ela quer, tomando as ideias dos meninos em consideração e incentivando o jovem a moldar a própria vida. É uma escola de autoeducação através da ação. É uma escola que busca criticar a transmissão passiva do conhecimento, né? Aquele que aprende é o sujeito ativo da aprendizagem sob a pedagogia do escotismo, porque o entendimento da pedagogia do general Baden-Powell é que é fundamental valorizar a personalidade dos meninos. É fundamental estimular o desenvolvimento da própria identidade. É necessário propor um sistema de avaliação no qual o jovem fixe as suas próprias metas. Ou seja, quem define o que deve ser aprendido e o ritmo dessa aprendizagem é aquele que está aprendendo dentro do contexto proposto pela pedagogia do escotismo. Há na pedagogia do escotismo vários elementos constitutivos que foram bem observados por Guy Vincent, né? Na organização da aprendizagem e em algo que é fundamental para compreender a aprendizagem: a relação espaço, tempo, aprendizagem, né? A pedagogia do escotismo tem essa preocupação, né? Mantém pontos de identidade fortíssimos com a pedagogia de John Dewey, com a filosofia da educação de John Dewey, ao discordar da memorização, ao discordar da repetição, ao discordar da rigidez disciplinar, que, diferentemente do que alguns equivocadamente pensam, o escotismo quer que a aprendizagem se dê pelo prazer e não pela repressão, né? Vê a educação como esse elemento sem o qual a democracia não se fortalece, né? Ou seja, o melhor caminho para aprender, diz Baden-Powell, é o caminho de interagir com o ambiente,
é o caminho do aprender fazendo, é o caminho que incentiva a exploração do meio ambiente para aprender a preservá-lo, né? Que incentiva o raciocínio crítico, o raciocínio criativo. É isso. Com este comentário, né, eu atendo não apenas a expectativa da professora Manu, que nos questionou, mas também uma das questões que recebi do amigo professor Marco Arlindo Amorim Melo Neri, que me consultou, me perguntou, né, quanto aos elementos da pedagogia moderna, né, que haviam sido aproveitados pela pedagogia escoteira. E foi exatamente esta a natureza do comentário que nós fizemos, ou seja, de quais elementos da pedagogia moderna a pedagogia escoteira se beneficiou, não é? Mas há outras questões que estão postas nesse contexto, e uma delas me foi apresentada por um grande pesquisador da história da educação, que é o professor Joaquim Tavares da Conceição, né, autor de um trabalho que me agrada muito, que é a pedagogia de internar. Ele estudou a pedagogia dos internatos, né, e estudou e continua pesquisando e é especialista nesse tema. E o professor Joaquim, né, ele quis saber se o fato do movimento escoteiro ser uma forma de associação voluntária, se isto contribuiu para a sua internacionalização. Essa é uma questão que eu vou tratar daqui para frente. E também qual é a relação que há entre o escotismo, do escotismo como associação voluntária com as instituições internacionais, que se coloca no contexto da mesma questão, da mesma pergunta que ele me faz, não é? Eu penso que, além disso, não é, questões como o surgimento do escotismo escolar, que são sempre recorrentes nos debates com o Marco Arlindo e com o próprio Joaquim, né? E se isso foi bom ou ruim para o movimento escoteiro, a gente também discute aqui nesta última etapa do nosso debate sobre escotismo e pedagogia. E eu não posso deixar de considerar uma outra indagação que é recorrente, que também Joaquim me acentua, me questiona. Ora, se o escotismo é uma forma de associação voluntária, por que há registro de escotismo organizado por instituições estatais? É um questionamento relevante, né, que eu acho que é bom que ele esteja presente neste debate. Primeiro, em relação à internacionalização do movimento escoteiro, eu vou começar dizendo o seguinte: olha, nunca passou pela cabeça de Baden-Powell criar um movimento organizado, muito menos organizado internacionalmente. Ele queria criar uma associação voluntária, ele pensou uma pedagogia para oferecer aos jovens que a usariam voluntariamente, né? Na verdade, antes de criar um movimento, uma organização, ele pensou em criar, né, um método, uma pedagogia, um método de trabalho educativo, um conjunto de princípios que permitissem aos jovens se associar voluntariamente e, a partir dali, eles pudessem refinar a educação dos costumes. Entendeu? Na verdade, foi nisso que ele pensou, né? Em 1906, ele teve um grande amigo com o qual ele se correspondia e trocava ideias sobre pedagogia, que foi Ernest Thompson Seton. Né? Em 1906, um ano antes de realizar o primeiro acampamento, né, que é considerado o marco fundador do escotismo,
que é 1907. Em 1906, um ano antes, ele já estava estudando vorazmente e ele enviou uma carta ao amigo Ernest Thompson Seton sobre as ideias pedagógicas dele. Veja, eu extraí um trecho para a gente ver, que interessante. Não teremos necessariamente uma organização nossa. Ele estava falando em organizar as práticas do escotismo. Ele diz, não teremos uma organização nossa, ou seja, eu não quero organizar uma instituição. As ideias são aplicáveis às associações já existentes. Diz, olha, os clubes de futebol, os clubes de igreja, de bairro, as associações que existem, que reúnem jovens, podem usar essas ideias pedagógicas. Aí, prossegue. Se nós pudermos trabalhar na mesma direção, eu ficarei satisfeito, pois creio que há grandes possibilidades diante de nós. É isso que ele diz. Ou seja, ele reitera essa mesma posição, ele vai reiterar quando ele fez o resumo do livro Escotismo para Rapazes. Ele estava negociando com o seu editor a publicação do livro e o editor pediu a ele que fizesse um resumo do que seria o livro. Ele faz um resumo dando as ideias pedagógicas e dizendo esta mesma coisa, que a pretensão não era criar um movimento institucionalizado, era ideias pedagógicas, né, que pretendiam essas ideias ajudar as associações de jovens já existentes, a própria IMCA, por exemplo, que a pretensão era transformar aquela geração de jovens numa geração de bons cidadãos. Era uma pedagogia para a cidadania, né? Ele se imbuiu tanto desse projeto que ele assumiu a responsabilidade de fazer conferências por toda a Inglaterra para explicar suas ideias pedagógicas, né? Ele começou esse empreendimento das conferências em 1906. Em 1906, numa das suas primeiras conferências, ele reuniu 100 pessoas que foram 100 dirigentes da Associação Cristã de Moços, né? Foi uma das primeiras instituições para a qual ele falou sobre escotismo, né? Entre janeiro e fevereiro de 1908, ou seja, ele faz o acampamento em 1907, e no início de 1908, em 2 meses, ele fez 40 conferências que somam em público 25 mil pessoas. Ele falou em 30 localidades diferentes da Inglaterra. Ou seja, ele foi de uma persistência extraordinária para difundir a sua pedagogia. A pedagogia teve uma repercussão muito positiva e foi essa repercussão positiva e as pressões que ele começou a receber que o levaram a concordar e a aceitar, a organizar na Inglaterra o movimento de Boy Scouts, porque ele percebeu que começaram a surgir outras organizações, e eu as citei no início, negando os fundamentos da pedagogia dele, eu citei no início desta conversa aqui, e ele resolve organizar, né, os Boy Scouts exatamente com medo que a sua pedagogia fosse desfigurada, né? E eu até já citei aqui o fato, ele havia incluído no livro, lá no final, uma nota informando que quem quisesse maiores esclarecimentos sobre a pedagogia poderia procurá-lo no escritório que ele mantinha em Londres. O escritório, em poucos dias depois da publicação do livro, foi invadido por pessoas, invadido por cartas, as pessoas querendo saber como é que fazia para organizar um grupo de escoteiros, como é que fazia para preparar uniformes, né? Como é que eram os uniformes, onde poderiam adquirir equipamentos para acampamentos, né? Onde iriam adquirir esses equipamentos para acampar. E o livro começou a ganhar o mundo, começou a circular. Lembremos-nos, Londres, no início do século XX, era um dos principais portos do planeta, né? E os navios que aportavam a Londres, os marinheiros, a tripulação, passageiros,
tinham notícia do sucesso desse movimento e das ideias desse livro, e todo mundo queria comprar o livro, e o livro ganhou o mundo. Né? Foi levado para outros lugares em navios, por marinheiros, por pessoas, por militares que passavam em Londres. Né? E em poucos anos, o escotismo já era o maior movimento juvenil do mundo. Em poucos anos. Né? Ou seja, há alguns analistas que dizem o seguinte: olhe, na verdade, o escotismo respondeu a uma necessidade por uma coisa diferente da escola que estava posta no início do século XX. Por isso que o escotismo foi tão bem sucedido, porque aquela pedagogia veio a responder a essa aspiração que estava latente. Né? Primeiro acampamento de escoteiros, eu já disse, aconteceu em 1907, na ilha de Brownsea, na Inglaterra. Um ano depois, em 1908, já existia escotismo em 6 países. Um ano depois. O livro circulou e as pessoas começaram a organizar grupos de escoteiros na Inglaterra, na Nova Zelândia, em Malta, na Irlanda, na Austrália, na África do Sul. Aliás, tem uma curiosidade sobre o escotismo na África do Sul que nega o caráter xenófobo do movimento. Quando os escoteiros da África do Sul quiseram se associar à organização internacional que Baden-Powell estava estruturando, eles pediram filiação e ele disse que só filiaria os grupos de escoteiros no qual convivessem brancos e negros juntos. Lembrem-se que a África do Sul é o país do apartheid. Né? Mas ele só admitia que se filiasse. E os grupos de escoteiros da África do Sul, antes do fim do apartheid, mesmo antes da chegada de Mandela, eram grupos de escoteiros que reuniam brancos e negros juntos nos mesmos grupos. Né? Porque os que não faziam isso, ele não admitia que se filiassem à Associação Internacional de escoteiros. Né? Em 1909, 2 anos depois do acampamento de Brownsea, tinha escotismo em 9 países. Né? Além desses que eu já citei, chegou também o escotismo à Bielorrússia, ao Canadá, ao Chile, aos Estados Unidos da América, à Guiana, à Índia, à Serra Leoa e ao Zimbábue. Atualmente, são mais de 30 milhões de escoteiros no planeta todo. Né? No mundo, hoje, só 7 países não praticam o escotismo, né? Tal como o general Baden-Powell pensou na sua pedagogia. Né? Ou seja, essa força que essa associação voluntária teve, respondendo, ela atendeu a uma aspiração que estava posta em diferentes lugares do mundo na primeira metade do século XX. E aí respondo agora aquela outra questão. Como então esse escotismo escolar se desenvolveu? Quais foram as suas finalidades? Veja, em vários lugares, para fundar o movimento, o Estado terminou se imiscuindo com o escotismo. O Brasil é um desses casos. Em 1914 foi fundada a Associação Brasileira de Escoteiros em São Paulo. Né? A Associação Brasileira de Escoteiros de São Paulo, fundada por Mário Cardim, teve uma responsabilidade muito grande na popularização do escotismo no Brasil. A Associação Brasileira de Escoteiros estimulou a prática do escotismo como prática escolar. Mário Cardim era gestor da educação em São Paulo. E ele associou o escotismo com a prática da escola. Mas Mário Cardim era crítico da militarização. Ele entendia... Mário Cardim, nós sabemos, é um entusiasta das ideias das pedagogias ativas, da escola nova. E ele entendia que o escotismo era e deveria ser uma pedagogia. Né? Deveria ser praticado na escola. Né? E havia um outro elemento que contribuía, né? Que era o seguinte: os influxos da Primeira Guerra que o mundo estava vivendo. Né? Naquele momento, nós estávamos vivendo
né, 14, a Primeira Guerra Mundial, não é? E as críticas que a Primeira Guerra ensejou ao militarismo e à formação militar foram muitas. E isso enfraqueceu os críticos de Baden-Powell e fortaleceu o discurso pedagógico dele. Aí eu pergunto, olha, diante de uma evidência como essa, como é que eu digo que esse sujeito queria a militarização da infância? Não é? A primeira vez que se adotou escotismo na escola pública brasileira, dentro dessa onda que surge a partir de Mário Cardim, foi em 1915, no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, quando o prefeito Azevedo Sodré recebeu os folhetos da Associação Brasileira de Escoteiros e introduziu o escotismo na escola, né? Em São Paulo, né, em 1917, o governo fez um acordo com a Associação Brasileira de Escoteiros e recrutou 30 professoras normalistas que compuseram a primeira turma do curso intensivo de formação de chefes escoteiras. Por isto que não dá para afirmar que o movimento rejeitou as mulheres no início, né? Por essas e outras que tem em vários lugares do mundo, entendeu? Ou seja, essas professoras formaram as companhias de escoteiras nas escolas onde elas trabalhavam. Essas atividades do escotismo na escola, normalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, foram ministradas por inspetores de ensino. O próprio professor Fernando de Azevedo, que foi diretor da instrução pública do Distrito Federal, ou seja, do Rio de Janeiro, ele foi um grande entusiasta do movimento escoteiro. E você sabe, Marco Arlindo, até pela sua formação e pela sua história de pesquisador, que Fernando Azevedo, outra área da qual ele foi grande especialista, foi a educação física, e que outra área da qual ele foi grande especialista, e aí eu volto à questão da professora Bárbara, foi do higienismo, né? Fernando Azevedo era higienista, né? Era higienista, né? E veja bem, eu às vezes tenho medo de usar a palavra higienista, porque as pessoas conotam logo como uma coisa tenebrosa, né? Mas eu acho que, como todas as práticas sociais, tem lado ruim e tem lado bom. Vacinar as pessoas é bom, mas quem vacinou lá no começo do século XX recebeu acusações terríveis de ser prática higienista e de ser, né? E nós conhecemos toda essa história, né? Então, como todas as práticas humanas, tem dimensões boas e ruins. E Fernando Azevedo viveu isso na sua intensidade e envolveu o escotismo com isso e praticou o escotismo na escola, né? Outro grande entusiasta do escotismo nesse período, lá em São Paulo, foi Oscar Thompson, que também dirigiu a instrução pública, e entre 17 e 20, e tinha duas grandes paixões pedagógicas, o escotismo e a escola nova. Defendia a formação integral do homem e dizia que o trinômio da aprendizagem era conhecer, compreender e aprender. E que, na opinião dele, o escotismo respondia a isto, né? Sampaio Dória, 1920, outro importante reformador da instrução pública em São Paulo, regulamentou o escotismo como atividade curricular, né? Responsabilizou para a prática do escotismo os professores de ginástica. E aí começa a desfigurar um pouco da tese original de Baden-Powell, né? E transforma o escotismo em prática obrigatória da escola primária nos 2 primeiros anos, como o escotismo era prática obrigatória em 1925 no Patronato São Maurício, aqui em Sergipe, né? Se praticava escotismo dentro do Patronato São Maurício, né? A Associação Brasileira de Educação, a ABE, fundada em 24, defendeu no seu primeiro documento a introdução do escotismo nas instituições escolares do país. Ou seja, havia quase que uma certeza, uma consciência de que era importante o escotismo para a escola, para a qualificação da escola. Nos debates das conferências organizadas, as conferências nacionais
de Educação organizadas pela ABE, né, foram apresentadas várias teses defendendo a inclusão do escotismo nos currículos escolares. Ou seja, há sobejas evidências de que houve, na primeira metade do século XX, um conflito do escotismo entre a sua dimensão de associação voluntária e a sua dimensão de escotismo de Estado. As tentativas de transformar o escotismo em escotismo de Estado foram principalmente daqueles que levaram o escotismo para dentro da escola. Cada vez mais eu tenho entendimento que não dá para fazer afirmações absolutas, né? Tipo, marca um X na resposta certa, sim ou não, né? Todas as coisas têm múltiplas dimensões, né? E certamente o escotismo escolar, que desfigurou bastante, né, o discurso da associação voluntária inicial da pedagogia de Baden-Powell, foi, todavia, extremamente importante para a difusão do movimento escoteiro. Os primeiros registros de prática de escotismo em Sergipe são de 1925, escotismo escolar. Eu até hoje não encontrei na leitura de jornais que eu fiz do início do século, nem nenhum outro documento que eu pesquisei no Centro Cultural do Movimento Escoteiro, que é o grande arquivo da história do escotismo, lá no Rio de Janeiro, nem nenhum outro registro, qualquer indício de que se houvesse praticado escotismo em Sergipe antes de 1925. Foi escotismo escolar, né? E assim em vários lugares você tem esse tipo de registro. Então não dá para eu dizer, olha, foi um horror o escotismo escolar para a pedagogia do escotismo. Não, deformou bastante a sua natureza de associação voluntária, de pedagogia voluntária. Todavia, foi essencial para difundir as ideias pedagógicas do escotismo pelo Brasil. Por exemplo, a gente viu os reformadores da instrução pública do Rio de Janeiro e em São Paulo, e você tem exemplos disso no Espírito Santo, em Minas Gerais, no Amazonas, na Bahia, em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, né? Em vários lugares deste país, da Paraíba, que o escotismo escolar era sempre entregue aos professores que tinham responsabilidade com a ginástica, entendeu? Com aquilo que nós diríamos agora com a educação física, né? Mas que se dizia à época com a ginástica, não é? Era a prática do escotismo sempre essas pessoas. As pessoas que se mandavam para fazer cursos de escotismo, quando esses cursos eram oferecidos, eram profissionais de ginástica. Olha, há muito a ser estudado sobre esse fenômeno social. Felizmente, há hoje um movimento de pesquisa em universidades. A quantidade de dissertações e teses é muito grande, né? Está crescendo. E a gente está podendo conhecer mais e melhor. Tanto com a visão, que eu direi, comprometida com a pedagogia do escotismo, como é a minha, né? Quanto com visões daqueles que rejeitam a pedagogia do escotismo. Mas o bom da história é isso, é que nós crescemos a partir dessas distintas visões. Elas que vão permitindo sempre que se produza novas sínteses, não é? E eu tenho certeza que esse é um tema que tem efervescido na pesquisa acadêmica e até o início do século XXI era uma espécie de patinho feio da história da educação, né? E virou um cisne, me parece, da pesquisa acadêmica, né? Se a gente visitar os bancos de teses e dissertações que estão aí disponíveis, a gente vai encontrar uma variedade muito grande, as revistas científicas publicando.